Fala galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um episódio do Troca de Faixa, o seu mais novo podcast e fonte de informações no Instagram para notícias de MMA, curiosidades e também para que vocês sempre fiquem sabendo lá no nosso Instagram quando que a gente lança mais um podcast. Meu nome é Gabriel Salotti e eu estou aqui com meu amigo Rafael Fernandes. Opa, tudo bem, Gabriel? Episódio especial hoje, a gente tem o nosso primeiro Exatamente. convidado. Eu tava aqui esperando para trazer o nosso convidado, Diego Pinerua, do canal do YouTube MMA na Veia, né? E tudo bem com a conta no Instagram, UFC do Octógono. Fala, Diego. Fala aí, Gabriel. Fala aí, Rafael. Prazeraço estar aqui com vocês. E vamos bater papo aí, cara. Vamos repercutir esse Adesanya versus Sean Strickland. Vamos falar bastante do UFC 293, vamos falar da divisão peso pesado. Estou à disposição para trocar essa ideia com vocês e vamos dar pontapé inicial aí. Prazeraço, como eu falei, de estar aqui. Muito sucesso para vocês nessa empreitada. Muito obrigado, Diego. Vamos juntos. O prazer é todo nosso de ter você aqui com a gente. Também o prazer é todo nosso de ter você, espectador, aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal Troca de Faixa, está vendo aqui pelo YouTube, se inscreve aqui embaixo, deixa o like para fortalecer e também sempre lembrando para seguir a nossa página no Instagram, Troca de Faixa, para ficar sempre atualizado sobre notícias do mundo do MMA e quando a gente lança mais um episódio desse podcast aqui. Pois bem, galera, o UFC 293 está se aproximando. Israel Adesanya contra Sean Strickland. Cara, assim, a Adesanya já fez 5 defesas de cinturão, já tá indo para mais uma. Saiu de 2 lutas agora muito duras contra o Poatan, teve aquele desfecho muito épico e agora vai ter uma luta que, assim, acho que as odds estão muito mais pro lado, né? Mas com certeza vai ser um deleite acompanhar o restante dessa semana, porque, cara, na luta do Adesanya contra o Jared Cannonier, e aí era a luta do Sean Strickland contra o Poatan no mesmo card. Olha só, eu passei mal de rir. O Strickland, ficou pouco tempo na coletiva, mas ele entregou tudo naquela coletiva, cara. E o Adesanya, eu acho que ele sentiu um pouquinho, mas ele é um campeão, né? Eu acho que ele tem uma mentalidade de campeão e não vai se deixar abalar com isso. E tecnicamente, muita gente está falando, e eu concordo assim, que a luta tem uma certa diferença grande, né? Diego, quero começar com você. O que você acha aí dessa luta? Se você acha que realmente esse favoritismo todo pro Adesanya, o Strickland também pode surpreender? Qual a sua opinião em relação a isso? Cara, eu entendo que o favoritismo do Adesanya e as casas de apostas indicam isso, né? O amplo favoritismo do Adesanya. Eu acredito até que se nós olharmos o card inteiro, ele é o principal favorito da noite. Eu acho que faz jus, sim. Eu vejo o Adesanya um atleta muito mais completo do que o Sean Strickland. Eu vejo que dificilmente, cara, vai ser uma grande surpresa para mim se o Strickland conseguir vencer esse duelo. Para mim, o Adesanya é o atleta mais completo dessa divisão desde que o Anderson Silva deixou o reinado, né, vamos dizer assim, né, o Anderson Silva que por longo período, mais de 8 anos, foi o grande campeão peso médio do UFC, um dos maiores nomes da história do MMA, um atleta que tem aí, sem dúvida, assim, disparado, o maior nome peso médio da história do MMA. Esse cinturão foi rodando de mão em mão, passou ali para o Chris Weidman, passou pelo Luke Rockhold, passou pelo Michael Bisping, Jaspi, que voltou para uma luta após a aposentadoria, conquistou esse cinturão, foi do Robert Whittaker, até chegar no Israel Adesanya. E eu acho que de todos esses nomes que passaram e tiveram a oportunidade de calçar esse cinturão pós Anderson Silva, ninguém é tão completo, ninguém é tão qualificado quanto o Israel Adesanya. Tem um jogo muito sólido, ele tem uma movimentação diferenciada, é um cara que pode acertar um golpe surpreendente, liquidar a fatura, e enquanto a gente vê um Sean Strickland, que é um atleta que ele tem um jogo muito fácil de marcar, vamos dizer assim, apesar de ter todas as suas qualidades, ter os méritos dele, ter chegado a essa disputa de cinturão, até entre aspas, né, ter esse mérito, porque teve uma pitada de sorte aí, pelo fato do sul-africano, que tu acabaste de citar, me fugiu o nome agora, ter se lesionado. Dricus du Plessis. Exatamente, ele acabou se lesionando, teve problema, não pôde fazer a luta que ele tanto queria, e esse sim seria um desafio de ponta aí para o Israel Adesanya. Eu vejo que o jogo do Sean Strickland depende muito daquele jab
né, daquele direto, não chega a ter contundência nos golpes, é a combinação, é a sequência, né, e marcando ali a movimentação, mas como a gente sabe, o Adesanya é um cara que se movimenta demais, gira muito no octógono, tem muita técnica, tem um mental muito bom. Tu citastes aí aquela entrevista que realmente foi muito engraçada e muito marcante, que antecedeu a luta, que foi a luta que o Adesanya estava defendendo o título daquele evento contra, era o Robert Whittaker, que ele estava fazendo a luta. Era o Jared Cannonier. Cannonier, e o Poatan faria a luta contra o Sean Strickland, e o Strickland estava só provocando o Adesanya, e parecia de fato que o Adesanya estava muito irritado, né? Mas e ele tem provocado muito, inclusive nessa semana aí, o Adesanya disse que não admite um cara que pinta as unhas ser o campeão, é uma figuraça, mas eu acho que infelizmente para ele, o mental da Adesanya vai estar muito bom, um cara que tem uma cabeça muito boa, ele vai saber explorar as falhas do jogo do Sean Strickland, e eu acredito aí numa vitória por nocaute do nigeriano. Eu concordo. Acho que, cara, eu não consigo nem imaginar, não consigo nem passar na minha cabeça, pra ser sincero, um reinado do Sean Strickland, ou alguns meses com ele segurando o cinturão. Mas o MMA é esse esporte apaixonante por algum motivo, né? Às vezes um soco entra, às vezes alguma surpresa acontece, mas, nossa, o Adesanya realmente tá níveis acima. E você até citou, Diego, sobre o Anderson Silva, eu até anotei aqui, fiz o dever de casa. Se o Adesanya aplicar um knockdown no Strickland, ele vai passar o Anderson Silva como o maior número de knockdowns na história do peso médio, porque nesse momento ele tem 13. E com destaque para a luta contra o Kelvin Gastelum, que 4 desses 13 knockdowns, 4 foram nessa luta. Então é mais um knockdown que mostra o poder de contundência do Adesanya. Rafa, acho que o Diego cantou a letra aqui, é muito isso que ele falou. O Adesanya tem muito mais recurso. Numa luta ali de trocação, o Adesanya consegue se virar bem melhor. O cara muito mais técnico, o cara muito mais paciente também. O Strickland, ele tem algumas lutas que são de 5 rounds, mas o Adesanya, querendo ou não, está mais acostumado com esse cenário e tem mais minutos disputados em média nas suas últimas lutas, né? E sem falar que se você pegar os últimos adversários dele, pô, é só elite, né? Você pega o Alex Poatan, olha o que o Poatan fez com o Strickland, você pega, por exemplo, o Jared Cannonier, Robert Whittaker, Marvin Vettori, que são pessoas que estão ali no topo da divisão. Acho que as odds estarem todas a favor do Adesanya tem um motivo, né, Rafa? A semana inteira vocês tocaram em todos os assuntos essenciais para falar sobre essa luta. E a realidade é que eu acho que a semana inteira está sendo em volta do Adesanya, né? Porque até é um card meio esvaziado, né? Infelizmente os fãs da Austrália acabaram ficando com o card mais esvaziado. E o fato do Strickland estar sendo um cara que entrou para substituir o Duplessis, né? Porque até uma história engraçada, né? O Duplessis estava lesionado, o UFC ofereceu a luta, o Duplessis disse que não, estou lesionado, não posso. E agora tem chance dele pularem ele na fila, porque agora o Adesanya, até o Dana White estão falando do vencedor do Chimaev e do Borrachinha lutar contra o Adesanya. E eu acho que o foco principal é mais qual Adesanya vai entrar no octógono no sábado para domingo, né? Eu até fiz, agora que a galera tá vendo, também tem um blog do Troca de Faixa, né? trocadefaixa.com, se vocês quiserem entrar, e eu fiz um texto falando sobre isso, porque o Adesanya é muito um cara que você vê duas facetas dele. Você tem uma faceta de um cara que quer acabar com a luta, que nem a gente viu na luta do Gastelum, que você falou, na primeira luta contra o Whittaker, as duas lutas contra o Poatan, mas também tem a faceta do Adesanya pragmático, monótono, controlador, que vai levando a luta mais, tipo, não se abrindo muito. Claro que tem, por um lado, os adversários que ele enfrentou, tipo o Vettori, o Cannonier, até o próprio Whittaker na segunda luta não atacaram tanto a Adesanya e acabaram fazendo lutas chatas, vamos falar a verdade, né? Até que nesse evento do Cannonier, a luta do Adesanya ficou meio que esquecida, porque muita gente lembrou da luta do Poatan, né? Então é mais sabendo que a Adesanya vai entrar no octógono no sábado à noite, né? O Strickland tá muito abaixo, e a divisão dos médios em si, infelizmente, está muito abaixo do Adesanya, só o Poatan ali, o Chimaev subindo, estão no nível, até o Borrachinha está no nível próximo, mas a divisão dos médios em si está muito abaixo, e
Strickland, que tem esse jogo que ele mesmo fala. Ele fala aí que o jiu-jitsu não funciona e ele quer deixar a luta em pé. E é um jogo que o Adesanya gosta, né? Então, se ele ficar só jabeando lá a luta inteira, uma hora vai entrar, que nem entrou contra o Poatan, por exemplo. Com certeza. Eu consigo super visualizar o Strickland andando pra frente com aquela base meio assim, com a mão aberta, e ele andando pra frente a cada passo, o Adesanya conectando um, conectando o outro e minando. Eu acho que, eu não sei, eu acho que, assim, por mais que o Adesanya não tome essas zoações do Strickland pro coração, há a possibilidade dele querer se divertir um pouquinho nessa luta, porque ele tem tudo, eu acho que, sinceramente, cara, do ponto de vista técnico, ele tem toda a condição de fazer essa luta de gato e rato, sabe? Porque os níveis são realmente muito acima. E você falou, Rafa, sobre essa divisão tá níveis abaixo do Adesanya. Eu quero falar sobre isso, cara, porque a gente já tocou nos assuntos que vão ser o nosso próximo assunto, que é em relação ao Dricus du Plessis, porque, pô, falou um pouquinho sobre ele como lutador e também sobre a luta entre Paulo Costa, o Borrachinha, o brasileiro, contra o Khamzat Chimaev. Mas antes, eu quero convidar você que está nos escutando aqui, nos assistindo, para seguir a nossa página no Instagram, @troca de faixa, e também para seguir a página do nosso querido convidado Diego Peinura, UFC Octógono. Galera, olha só, cara, um outro momento envolvendo o Adesanya que eu achei, assim, caramba, que é isso? Foi após a vitória do Du Plessis contra o Robert Whittaker, em que o Adesanya sobe no octógono e tem uma encarada muito tensa ali por causa desse conflito todo, né, do Du Plessis ser sul-africano, o Adesanya ser nigeriano, ambos do continente africano, mas o Adesanya luta muito fighting out of New Zealand, né? Então é como se ele não representasse de uma forma tão intensa o continente sul-africano, e o Du Plessis colocando essa rivalidade de uma forma muito intensa. O Adesanya ali utilizou a palavra com ele também de uma forma que, cara, saiu faísca, saiu muita faísca. E o Du Plessis, cara, olha isso, cara, das 20 vitórias deles, 19 não chegaram na mão dos juízes, né? Tenho anotado aqui 9 vitórias por nocaute, 10 finalizações, apenas uma luta que chegou por decisão, que faz pouco tempo, foi contra o Brad Tavares. Então, são 20 vitórias e 2 derrotas. Cara, será que ele é um cara que pode chegar para incomodar a divisão, incomodar o campeão? Ou será que vai ser só mais um prospecto que no final das contas não vai se provar tudo isso? Eu queria saber de você, Diego, também queria ouvir a opinião de vocês sobre Paulo Costa e Khamzat Chimaev. Talvez chegando mais perto do UFC do Charles, a gente faça um outro vídeo detalhando exatamente, porque esse UFC eu tô muito ansioso. Nossa senhora, esse UFC, tomara que o Brasil pare, tomara que o Brasil compre o barulho deles. Mas assim, vamos já dar uma palhinha assim, sobre Paulo Costa, Khamzat Chimaev nessa categoria também. Eu passo a palavra para você, Diego. Será que o Du Plessis, com esse cartel assim, ele tem vitórias recentes sobre o Robert Whittaker, né, cara? Que é difícil, difícil você conseguir a vitória em cima do Robert Whittaker, venceu o Derek Brunson também. Queria ouvir sua opinião. O Du Plessis já é outro nível, né? Já não é um Sam Strickland, é um atleta que, como tu mesmo falou, tem um cartel de 20 vitórias, 2 derrotas, 6 vitórias no UFC na sequência. Vem de vitória sobre um cara que é talvez um dos principais nomes da divisão, que é o Robert Whittaker, cara. Se não existisse o Adesanya, talvez o campeão dessa divisão fosse o Robert Whittaker, porque realmente ele é um talento, é um cara diferenciado, é um grande atleta, e o Du Plessis foi lá e nocauteou o Robert Whittaker. Então a gente tem um cara aí que já apresenta ferramentas, apresenta um cartel, um jogo diferente, e aí sim nós teríamos uma luta mais equilibrada. Acredito que o favoritismo do Adesanya permaneceria, mas o Du Plessis certamente teria daria muito mais trabalho ao Adesanya do que o Sam Strickland acredito que dará, né? O Du Plessis, como eu falei, como tu mesmo falaste, tem 19 vitórias pela via rápida. Dessas 20, cara, ele tem muita qualidade, muito poder de nocaute, bate pesado. Se achar um golpe ali, a gente já viu pelo próprio Poatan que o Adesanya não é de ferro, né, cara, não é de aço.
e acredito que o Duplessis sim chega para fazer barulho nessa divisão, e se ele tiver a oportunidade de enfrentar o Adesanya, eu acho que aí vem uma rixa forte, aí vem uma rivalidade forte, que vai se criar cada vez mais com a proximidade dessa luta, caso ela venha a ocorrer, e isso sim pode ser um fator que mexa um pouquinho com a cabeça do Adesanya. Mas certamente, como eu falei aí, o Duplessis chega muito forte nessa divisão, e se botar o cinturão, eu o vejo sim com possibilidade de ser um futuro campeão da divisão peso médio. Eu também. Assim, tendência de rivalidade e, portanto, de narrativa, né? Coisa que Dana White tanto gosta. Ô, Rafa, olha só. Como eu falei, o Diego ressaltou aqui também 20 vitórias, só uma não foi para via rápida. 9 nocautes e 10 finalizações, submissions, pô, bem diversificado. O arsenal do Duplessis mostra que ele pode representar um perigo pro o Adesanya em algumas frentes, né, cara? O Adesanya a gente sabe do passado dele como kickboxer, mas ainda assim pode ser que chegue um cara pra coquear a divisão, talvez até fazer um barulhinho nesse top 5 aí, né? Já ganhou do Robert Whittaker, né? Vamos ver, imagina ele sendo casado até com o próprio Strickland, Marvin Vettori, o que ele poderia fazer, né? O Duplessis me surpreendeu muito, cara. Porque antes da luta do Whittaker, ele tava numa sequência boa, tava. Mas se a galera reassistir essas lutas, principalmente do Brunson, do Tio, foi uma luta de bêbado quase. Foi tipo, toda hora, lá e cá, e o Duplessis não dava essa confiança que ia, né? Ele já tinha começado a provocar o Adesanya antes mesmo da luta do Whittaker, e a luta do Whittaker que surpreendeu, porque ele foi num estilo meio estranho ali, a guarda dele meio estranha, conseguiu quedar o Whittaker, controlar e acertou no segundo round, acabou com a luta e meio que, até quando assistindo a luta, meio que paralisa, tu meio que, pô, isso aconteceu mesmo? O Duplessis ganhou do Whittaker mesmo? Então, e também tem a situação que antes da luta com o Whittaker, ele mexeu, né? Ele tinha problema de respiração no nariz, fez cirurgia, ele respirava as outras lutas praticamente pela boca. O nariz dele estava quebrado, ele não conseguia respirar pelo nariz. Aí, a partir da luta do Whittaker, ele resolveu isso, mostrou um cardio melhor. Mas é claro, eu ainda acho que tem uma diferença para o Adesanya, não é tão grande quanto em relação ao Strickland. Pode surpreender, claro que o Mamon sempre pode entrar, mas eu acho que ainda tem uma diferença em relação ao Adesanya. Se a gente for ver a divisão dos médios, no top 5, no top 6, assim, vou colocar até no top 7, só o Duplessis e o Strickland não lutaram com o Adesanya. Todos os outros lutaram com o Adesanya e perderam. Claro que no ranking a gente não tem o Chimaev, que é um cara que em estilos talvez seja o nome que vai dar um perigo para o Adesanya. A gente tem que ver a luta contra o Borrachinha, né? Vai ser o grande teste do Chimaev vai ser esse, porque o Borrachinha é um cara grande, como o Chimaev vai se comportar e como o jogo dele vai enquanto um cara do tamanho do Borrachinha, se ele vai conseguir quedar o Borrachinha, segurar o Borrachinha lá embaixo. Lembrando que ele já teve um problema com o Durinho na divisão de baixo, e o Durinho era um cara que já lutou no peso leve. Então, vamos ver se ele passar pelo Borrachinha, é um cara que pode dar um perigo a mais para a Adesanya pelo jogo, né? E o Borrachinha, se ele vencer, eu acho que também tem. Ele é um cara que tem um queixo muito bom, é um cara que tem um grappling bom, um strike bom. O problema do Borrachinha sempre foi o foco. Se ele focar, ele pode trazer problema para o Adesanya, mas na luta lá, que você até estava comentando antes da gente começar aqui, que foi a primeira luta que você assistiu, né, Gabriel? Isso. No MMA, ele teve problema ele falou que teve problema de... O do vinho, um clássico, né? Um clássico. Climatizar com o Abu Dhabi, né? Ele bebeu vinho para poder dormir dormir direito. Aí depois, logo em seguida, teve a luta do Vettori, que ele veio quilos acima, né? Na semana da luta, ele saiu admitindo, não vou bater o peso, vamos lutar na categoria de cima, né? 93. Então, se o Borrachinha focar, passar pelo Chimaev, e ainda mais que esse falatório do próprio Dana, de não gosto quando o cara recusa a luta, né? E o Duplessis disse recusou a luta contra a Adesanya agora, né? Então, pode até ser que o Borrachinha volte, consiga uma revanche. Eu vejo ele tendo mais chance do que muitos dos outros caras da categoria, por exemplo.
Cara, só pra situar a galera que tá acompanhando a gente, o Duplessis era pra ser Adesanya e Duplessis nessa rodada agora, tanto é que eles fizeram uma encarada muito tensa, mas com faltando pouco tempo pra luta, o Duplessis anunciou que ele teve uma lesão no pé, e o Adesanya foi lá e soltou os mosquitos, falou que o Duplessis é isso, é aquilo, concedeu essa chance pro Strickland, e agora o Duplessis já tá recuperado dessa lesão. Ele postou isso no Instagram dele há 2 semanas, então ele vem como contender para a próxima rodada, mas vamos ver o que se passa na cabeça do chefe Dana White, né? Porque com essa luta cara, Paulo Borrachinha e Chimaev, cara, eu não sei, mano. Eu entendo a sua visão, Rafa, mas eu enxergo muito uma característica de estrela em total ascensão do Chimaev, que assim, o confronto dele com o Gilbert Burns, eu acho que agregou bastante, por mais que ele realmente apanhou bastante. O Gilbert Burns é um cara que eu já falei, acho um excelente lutador, acho ele um cara de elite, e eu consigo enxergar o Chimaev ganhando do Borrachinha, ganhando bem, e vou além, e ganhando do Adesanya também. A questão é que o Adesanya controla muito a distância, e eu entendo isso, mas o Chimaev tá no nível assustador de Khabib no Nurmagomedov, guardar as devidas proporções, só porque, pô, o Nurmagomedov nunca apanhou como o Durinho, como o Chimaev apanhou pro Durinho, por exemplo, mas na questão de força, de controle no chão. Aí eu queria ouvir também a opinião do Diego sobre isso, queria ouvir a opinião sobre o Paulo Borrachinha e Chimaev. Depois você fala, Rafa, foi mal que eu acabei te cortando? Pode Só falar, para Diego. complementar na questão do Duplessis, eu acho que se ele tiver a oportunidade de enfrentar o Adesanya, o jogo para ele é tentar botar para baixo. Né, cara? Tentar botar a luta pro solo e tentar ali uma finalização, trabalhar por cima e ganhando round a round. E esse é o jogo, cara, porque eu lembro muito do John Jones no meio pesados, cara. Qual era a grande dificuldade do John Jones no meio pesados? Apesar de ter uma grande defesa de quedas, eram caras que tinham altura e envergadura. O John Jones, quando enfrentou o Gustafsson, foi uma luta assim de igual para igual, uma luta muito dura, né, muito equilibrada, muita gente até marcou a vitória do Gustafsson. E quando enfrentou o Dominic Reyes, ele também sofreu demais e muita gente viu a vitória do Dominic Reyes. Eu, particularmente, vi vitória do John Jones nas duas lutas. Mas eu entendo quem viu a vitória do Reyes nessa luta aí. O Adesanya, eu vejo um cenário semelhante quando ele enfrenta caras com altura e envergadura como a dele. E a gente viu isso com o Alex Poitin. Os demais oponentes do Adesanya, todos eles têm menor, todo esse histórico de vitórias que ele tem, eram atletas menores e com menor envergadura, enquanto o Poitin foi o cara de altura e envergadura, e já como histórico de confronto que os dois tinham, acabou resultando numa vitória do Alex Poitin via nocaute, depois veio a revanche, o Adesanya recuperou o cinturão. Então acho que o jogo para esses caras, e aí é o caso do Sean Strickland, se tivesse um jogo de solo qualificado, seria o caminho para tentar vencer essa luta, né? Eu acho que o Duplessis deve tentar fazer isso caso tenha essa oportunidade. Entrando nessa luta do Chimaev contra o Paulo Borrachinha, eu acredito no favoritismo do Chimaev. Para mim, o Chimaev é o bicho papão, sem sombra de dúvidas, e é o cara para vencer o Adesanya. Ele realmente é um cara diferenciado, ele tem uma pegada, uma explosão, uma força, ele é um cara muito bruto, ele é um cara que ele não dá chance, cara. O cara é diferenciado mesmo. A gente pôde ver isso contra o próprio Holland, né, cara? Que ele atropelou o cara, meu. Ele entrou enlouquecido, botou pra baixo, amassou o cara ali. E a luta contra o Gilbert Durinho também acredito tenha sido um aprendizado para ele. Foi uma experiência que fez ele crescer ainda mais e talvez trabalhar melhor alguns pontos falhos da trajetória dele. A única coisa que eu fico com o pé atrás com o Chimaev é que ele deu uma recuada nessa frequência de lutas que ele tinha. Ele era um cara muito ativo, sempre lutando, a gente sempre via ele treinando, né? E agora a gente já não está vendo esse mesmo Chimaev. A gente está vendo o Chimaev que recusa muitas lutas, que luta muito pouco, e agora ele vai ter um duelo duríssimo contra o Paulo Borrachinha. Eu acho que vai ser uma luta dura, eu vejo o favoritismo para o Chimaev, mas eu acho que ele não vai ter vida fácil não, cara. Eu acho que o Borrachinha é um atleta que tem uma boa defesa de quedas, é um cara muito forte, que bate muito pesado, tem contundência nos golpes, tem poder de nocaute, e eu acho que vai ser uma luta que promete demais, cara. Mas eu vejo aí o Chimaev
levando vantagem e caso o Chimaev vença, eu acredito sim que o UFC vai furar essa fila, vai querer casar Chimaev contra Adesanya, e eu acho que o Chimaev é sim o cara que vai desbancar aí o grande campeão Israel Adesanya. Vai ser uma grande luta, velho. Se isso acontecer, tomara que aconteça, porque vai ser uma luta espetacular. Mas eu acho que o Chimaev levaria vantagem sim, porque eu acho que ele tem esse jogo de botar para baixo, ele tem uma altura boa também, ele tem 1,88, se eu não estou enganado, contra 1,93 do Adesanya, seria um atleta alto aí, realmente que tem uma proximidade de altura, de envergadura, e a explosão, a força do Chimaev, eu acho que podem fazer diferença sim num confronto contra o Israel Adesanya. Antes de eu passar a bola de volta, quer falar, Rafa? Pode falar, fica à vontade. Eu queria falar que vocês falaram que o grande diferencial do Chimaev é esse jogo. E, claro, o Adesanya já enfrentou alguns outros wrestlers nessa sequência, mas o jogo desses outros wrestlers, por exemplo, o Romero, o próprio Brunson, eles não tinham um foco totalmente de ir para queda. O próprio Romero, ele escolheu se fechar e ficou 5 rounds assim. O Brunson estava para queda, mas era o jeito do Brunson, todo aberto, o Chimaev vai para cima dele, vai o tempo todo para queda. E vai ser a primeira vez que a gente vai ter a defesa de queda do Adesanya testada. O Adesanya foi quedado, muita gente não se lembra, contra o Vettori, em ambas as lutas contra o Vettori, teve as costas, o Vettori pegou as costas do Adesanya na segunda luta. Então a primeiro grande teste do Adesanya que não teve ainda, tirando o Poatan, né? Então, o Chimaev tem a questão do ritmo, como o próprio Diego falou, o Chimaev entrou no UFC com aquele ritmo louco de lutar em 2 semanas, ele lutou 2 vezes. Depois teve problema com a Covid, teve a luta contra o Durinho. Então, eu acho que o grande problema da luta do Durinho, que ele se mostrou um pouco, vamos falar, humano, foi que com o Durinho ele pegou um cara que era muito bom no chão. Ele teve o jogo dele, então, de quedar, ele ficou meio com receio, né, de colocar um cara que é campeão mundial de jiu-jitsu, como o Durinho, entendeu? Ele falou, vou deixar em pé, só que acabou dando chance pro Durinho às vezes. Mas ele é o cara que traz um jogo diferente para a Adesanya e um cara que vai para cima da Adesanya, vai trazer problema para ele. Assim como o Poatan fez. O Adesanya, como o Diego falou, tem um pouco de problema com gente que vai para cima dele, tem um tamanho parecido, é só 5 centímetros mais baixo, né, o Chimaev do Adesanya. O Adesanya mostrou problema com o Poatan, mostrou problema com o Blachowicz, que a galera não se esquece, o Blachowicz foi um cara que deu problema para a Adesanya, chute na perna, quedas. Então, é meio que um jogo para paralisar o Adesanya. Porque se dá um lado para o Adesanya, um cara que só vai ficar na longa distância, se defendendo, esse é o jogo dele. Ele só vai lá 25 minutos só fazer isso. E até o Strickland, que vai ser um cara que vai para cima dele, mas é um cara que vai focar só na trocação. Vai para cima dele, o contra-golpe vai entrar e é isso, né? Meio que estilo Strickland, estilo Whittaker na primeira luta. Então, o jogo contra o Adesanya é um cara que vai focar no wrestling, vai tentar encurtar a distância, vai ser um cara que vai lutar alto. O Poatan, se vocês perceberam, o Poatan luta alto. A mesma coisa que o Blachowicz, eles lutam alto. Eles aumentam o tamanho deles, porque tem gente que pode ser alto, mas diminui. Então, eu acho que esse é meio que o jogo, e o Chimaev encaixa muito bem com a Adesanya. E assim, o Chimaev, ele já fez lutas no peso médio, né? E ele já deu algumas entrevistas dizendo que tava bem pé da vida. Não pé da vida, mas assim. A gente vai ter Leon Edwards contra Colby Covington, sabe? Ele ficou falando, né, do Colby Covington como um desafiante pro Leon Edwards e tudo mais. E vamos ver, acho que ele pode sim ser um grande prospecto nessa categoria de cima. Galera, quero lembrar você que está nos assistindo agora para seguir o Instagram do Troca de Faixa, se inscrever no canal e também seguir o Insta lá, UFC Octógono. A gente já está chegando aqui em vias finais do nosso episódio, já estamos prestes a bater meia hora de podcast. Vamos falar agora do co-main event dessa noite, que vai ser Taito Iwasa contra Alexander Volkov, pela categoria dos pesos pesados, essa que agora está sendo a tão visada categoria, porque o que é considerado por muitos, eu não vou
botar a palavra na boca de ninguém, né? Mas que é considerado por muita gente como GOAT, está nessa categoria. Muita gente falando sobre isso, sobre como que vai ser os desafios, como que vão ser os caminhos dessa categoria após a luta entre Taito Iwasa e Volkov, que estão muito próximos no ranking, né? Eu anotei aqui o Taito Iwasa sexto e o Volkov sétimo. O Spivak caiu em posiçãozinha, né? Depois da derrota para o Gane. E quero saber a opinião de vocês. Pelo que eu estava conferindo aqui durante a nossa gravação, o Volkov dispara como bem favorito nas casas de aposta e, bem, tem um cartel bem mais robusto, né? Já venceu alguns caras tops dos pesos pesados e o Tuivasa vem de derrota para o Sergei Pavlovich e também para o Cyril Gane, enquanto o Alexander Volkov ganhou do Jairzinho Rozenstruik e depois do Alexander Romanov. E aí, Diego, o que você acha dessa luta? Quais são os prospectos? Você acha que quem conseguir ganhar vai conseguir chegar ali aquele top 5 da categoria e conseguir incomodar o campeão John Jones? Vamos ver quanto tempo vai durar o reinado do John Jones, né? Porque o cara também tá em vez de se aposentar, mas vamos ver se algum deles consegue cutucar o John Jones ou pelo menos fazer um estardalhaço ali em cima, né? Cara, eu acho que essa divisão deu uma virada, né, cara? A gente tinha uma divisão que estava bem morna com aquela situação do Francis Ngannou, que ficou afastado, não sabia se ia renovar o contrato, depois de vencer o Cyril Gane. O Cyril Gane ficou, de certo modo, para escanteio depois daquela derrota, da maneira que foi a derrota para o Francis Ngannou. Então, o John Jones, um longo período sem lutar, tinha subido de divisão, mas ficou muito tempo sem lutar. Então a divisão estava meio esvaziada, estava meio morna, e de repente, cara, a coisa virou. Essa divisão ganhou nomes, ganhou atletas aí que estão chegando muito forte, está se tornando uma divisão bem interessante, a gente vai ter lutas bem interessantes aí na sequência. Falando especificamente dessa luta do Volkov contra o Taito Iwasa, eu acredito na vitória do Volkov, acredito que ele vai saber explorar muito bem a altura e envergadura, ele trabalha muito bem na distância. O Taito Iwasa é aquele atleta que procura aquele golpe perfeito, né? Que ele vai muito para cima, ele é agressivo, ele vai para trocação, ele vai tentar travar a luta na grade ali, mas eu acho que vai chegar um momento em que as coisas vão começar a andar, a luta vai se desenrolando, e eu acho que esse trabalho que o Volkov sabe fazer muito bem, de trocar na distância, de ir tocando, soltando chutes na meia altura, aqueles golpes retos ali vão acabar entrando. Eu acredito que o Volkov vai conseguir dar conta desse favoritismo aí que ele está tendo para esse duelo e deve vencer a luta, apesar de eu não achar que o Volkov seja o cara que vai chegar para disputar o cinturão. Acho que está ali, vai ficar nesse bolo ali, top 5, talvez fique de porteiro da divisão, já é um cara experiente, mas eu acho que ele vence o Taito Iwasa. Na sequência aí, cara, aí começa a aparecer nomes, caras, que realmente são bem interessantes para a divisão dos pesos pesados. A gente já tem aí o Cyril Gane, que na sua luta mais recente conseguiu uma vitória bem importante, e da maneira com que ele venceu o Spivak, né, cara, ele mostrou que tá na ponta dos cascos, é um grande nome dessa divisão, ganhou muita moral, já se colocou ali como próximo desafiante. A gente não sabe muito bem ainda ao certo o que vai acontecer depois de John Jones e Stipe Miocic. Acredito que talvez o perdedor se aposente, não sei se o John Jones vai dar continuidade mesmo vencendo, a gente não sabe o que vai ser dessa divisão após essa luta, mas aí a gente tem Cyril Gane, a gente tem o Pavlovich, a gente tem o Tom Aspinall, a gente tem o duelo entre o Kurt Blades contra o Jailton Malhadinho. Então a gente tem grandes nomes chegando forte nessa divisão. Eu vejo um futuro muito promissor para a divisão dos pesos pesados, e tomara que a gente possa ver principalmente o Malhadinho vencendo o Blades em São Paulo, avançando nessa divisão e se colocando numa posição aí bem interessante para futuramente disputar o cinturão. Eu vejo que ele tem muito potencial para isso, mas tem grandes oponentes também. Tem o Tom Aspinall, como eu falei, o inglês é dureza, cara. O cara é realmente um nocauteador, pega pesado e não é um cara que se atira para cima adoidado, não. Ele trabalha muito bem, ele vai minando seu oponente até chegar ao nocaute, trabalha muito bem, assim como o Pavlovich. E então eu vejo que vai ter uma divisão que vai crescer muito ainda, né? Vai evoluir muito ainda. A gente só, como eu falei, precisa saber o que vai acontecer depois de John Jones contra o Stipe Miocic, né? Confirmando que um dos dois se aposente, o Jones se aposente, porque ele já está cogitando essa possibilidade.
a gente vai ver aí bons nomes chegando. Uma divisão que tem história, porque a gente já teve Caim Velasquez, a gente já teve Brock Lesnar, a gente já teve Fabrício Verdun, Júnior Cigano. Eu acho que ela está voltando, está ressurgindo e está trazendo grandes nomes aí para o público, e certamente no próximo ano aí, talvez, nós tenhamos um novo campeão, e essa divisão vai girar bastante aí, porque tem bons atletas e jovens atletas chegando forte, e vamos ver o que vai acontecer aí na sequência dessa divisão. Vamos ver, com certeza uma divisão que tá ficando muito divertido de assistir. Você estou malhadinho e, cara, realmente, no último episódio a gente estava até conversando sobre a reação do público brasileiro no UFC do Glover Teixeira e comparando com o zumbi coreano, e eu falei que eu cheguei mais cedo na arena só para ver o Jailton malhadinho, que se eu não me engano era a quarta luta, assim, e o cara também tá me empolgando bastante, acho que tem futuro na divisão. E, Rafa, quero saber sua opinião também, cara, sobre essa luta Taito Iwasa contra o Volkov, com a excelente análise do Diego. A gente vê aqui, o Volkov entra com favoritismo, as odds a seu favor, a envergadura e também a sequência da categoria, né, cara? Porque, assim, eu até anotei aqui que o Pavlovich vai ser o backup da luta entre o John Jones e o Stipe Miocic, ou seja, se der alguma coisa vai ser o Pavlovich. E anotei aqui uma aspa também do Tom Aspinall, que ele vem de vitória do Marcin Tybura, e ele falou aqui: posso lutar contra o vencedor de Gane versus Spivak, ou então contra o Pavlovich. Então essa categoria promete fortes emoções daqui para frente, mas falando sobre o prospecto para essa categoria e também para essa luta de Taito Iwasa Volkov, suas considerações, Rafa? É engraçado que a gente tá falando tanto sobre a categoria e meio que a própria luta do Tuivasa com o Volkov tá meio que em segundo plano, né? É verdade. Porque, infelizmente, eles acabaram pegando, né, ficando mais como porteiros, né, da categoria, né? O Tuivasa tá vindo mal de derrotas pro Gane, pro Pavlovich. O Volkov recentemente perdeu pro próprio Gane e perdeu pro Aspinall também. Então, ficou meio que segundo plano, então meio que num confronto ali para ver quem é o porteiro principal da categoria, né? Vamos falar assim. É uma categoria muito promissora, com nomes promissores e nomes diferentes, né? Você tem o Pavlovich, que é um cara pegador, nocauteador, um cara que com o soco pode acabar. Você tem o Aspinall, que é um cara que mistura tudo, né? Um cara que é bom em pé, um cara que tem um chão, né? Contra o próprio Volkov, ele mostrou um chão muito bom, quedou o Volkov, finalizou o Volkov. E tem o Malhadinho, que é um cara que é grappling, queda o tempo todo, meio que o Nurmagomedov dos pesados. E ela tem uma divisão que pode ficar aberta, porque você tem a luta do Jones contra o Miocic e você não sabe o que vai acontecer. Você pode ter uma luta que ambos se aposentam depois. O Jones já mostrou que talvez não tem muito interesse na divisão depois da luta do Miocic. E o próprio, eu acho que tem grande chance de saírem os dois aposentados da luta. Então, é uma divisão que está aberta. Você tem 3 nomes de futuro ali, que é o Pavlovich, o Aspinall e o Malhadinho. E você tem os coadjuvantes, né, que são os porteiros, como o Volkov, o próprio Tuivasa. O Derrick Lewis está por ali o tempo todo, talvez renove, né? Então, é uma divisão que pode criar novos nomes aí e movimentar, né? Porque tem alguns anos que a gente tem a divisão parada e a gente vem falando que não tem novos nomes, que estava muito no Ganu, Cormier, Miocic, e nesse troço todo. Teve um ano que ficou meio que nessa cirandinha entre os 3, né? Cormier, Miocic e Ganu, né? O Cormier enfrentou o Miocic, aí depois o Miocic enfrentou o Cormier, enfrentou o Ngannou. Então é muito bom ver novos nomes. Então é uma divisão promissora, uma divisão que pode ficar aberta. E sobre o Tuivasa e o Volkov, eu acho que o Volkov vai segurar a longa distância, vai mostrar. O Tuivasa é um cara que precisa da curta distância e não vai conseguir. O Volkov é um cara que tem mais problema com caras longos, como ele, né? O Gane, o próprio Aspinall. Então, acho que vai ser mais o Volkov controlando a longa distância e vai ser 3 rounds assim. Se não vai nocautear, vai ganhar na decisão, né? Cara, concordo com vocês, sigo nesse mesmo caminho. O Volkov
corresponde ao favoritismo das casas de aposta. E para além dessa luta, o que fica aí é a emoção que promete essa categoria dos pesos pesados, que precisava desse ano mesmo. Ó, eu quero. Será que rola um episódiozinho especial pra gente falar do Tyson Fury versus Ngannou? Porque até que eu tô curiosinho pra essa luta, hein? Até que eu tô curioso pra essa luta. Vamos ver. Galera, estamos chegando aqui agora mesmo aos 40 minutos de episódio. Vamos finalizando aqui então desse episódio muito bom que a gente pôde falar sobre a Adesanya Strickland, o futuro da divisão do peso médio e também do peso pesado. Quero agradecer ao nosso convidado Diego com a página do Instagram UFC do Octógono. Sigam lá, hein, galera? Tá aqui escrito aqui em cima. Sigam lá. Muito obrigado, Diego. Esperamos ter você mais vezes aqui, cara. Pô, cara, muito obrigado, digo eu, velho. Foi um prazer trocar essa ideia com vocês aqui. Adorei o bate-papo. Eu desejo todo sucesso para vocês aí nessa empreitada. Estou à disposição quando precisarem aí trocar uma ideia. Estou aí à disposição. Vamos seguir falando aí. Certamente eu vou acompanhar você, mais um inscrito aí no canal. Já sou um inscrito no canal. Vou acompanhar o trabalho de vocês aí na sequência. Já acompanho muita coisa do Rafael. A gente já fez alguns trabalhos juntos, né, Rafael? No site Quinto Quarto, né, cara? A gente escrevia lá e tal, era fazer uns conteúdos bem legais. E, como eu falei, cara, prazeraço tá aqui. Sucesso para vocês, vamos que vamos, tamo junto e Isso aí. E tamo junto, Rafa, também. Obrigado pela presença aqui, mais um episódio, meu mano. Agradecer a todo mundo, agradecer o Diego, como ele próprio falou, a gente se conheceu lá, antes do Quinto Quarto, ele era rádio... Poliesportiva. Aí lá o Rádio Poliesportiva, mano. Eu escrevia lá, eu fazia uma coluna, que eu era o dia de matchmaker, que eu fazia as próximas lutas, eu respondia, falava pro Diego, ó, já tá postando, pode postar, e desde então a gente fez uma relação muito boa. Sempre que tem um novo vídeo no canal do Diego, ele fala para eu dar uma força, mesma coisa lá no blog. Então, e aqui, né, o podcast, além de falar sobre o MMA, a gente quer ajudar a crescer a galera que está no meio, né? A gente quer ajudar os outros canais, quer ajudar a galera que fala sobre. Então, trazer o Diego aqui, trazer outras pessoas, vocês vão ver muito mais disso e vai ver crescer. A gente quer, além da gente crescer o resto da comunidade. Então, esse que é o importante, né? Isso, o início do MMA unido cada vez mais do Brasil, é isso aí. E quero lembrar você, última vez, para se inscrever no canal e seguir o Troca de Faixa no Instagram para não perder nenhuma atualização. E também lá nós postamos notícias, curiosidades, tudo relacionado ao mundo do MMA. Muito obrigado a você que está nos assistindo e até a próxima. Valeu, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.